Hoje é dia 28 de março do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. Então, é hora de celebrarmos saúde através das ondas milagrosas desta rádio mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós temos uma clínica que basicamente recebe pacientes com dor. 99% dos pacientes que buscam nosso trabalho médico, eles têm uma, duas ou mais dores para nos contar. E, de fato, a dor é o principal acento dos transtornos musculoesqueléticos. Quando eu digo transtornos musculoesqueléticos, são doenças dos ossos, músculos, tendões, vasos, nervos e articulações. Mas tem um detalhe importante. No sistema musculoesquelético, podem acontecer dores puramente articulares, dores puramente musculares ou tendinosas, mas podem aparecer dores como nevralgias, ou seja, dor por compressão de raízes nervosas. A natureza preservou o nosso nobre sistema nervoso, que é composto de um cérebro central, um cerebelo na base, e mais a medula nervosa e suas raízes, né? Dentro de um estojo ósseo forte chamado crânio. E na coluna, a superposição das vértebras forma um canal, onde entra a medula e aí saem as raízes nervosas nas emergências entre uma vértebra e outra. Uma de cada lado, saem aos pares. Pois bem, para a natureza, esse foi o modo como ela protegeu o mais nobre dos nossos tecidos, que é o sistema nervoso. Mas, por problemas do esqueleto, por problemas de deformidades adquiridas, às vezes o esqueleto, ao invés de proteger tais raízes, eles causam pinçamentos, esmagamentos dessas raízes. E dão dores terríveis, chamadas nevralgias ou radiculalgias, do qual a mais conhecida e mais importante é a dor ciática. Então, a dor de dente também é uma nevralgia, só que lá no dente é por uma exposição de nervo. E na coluna, a grande maioria é por deformidade do eixo da coluna, é por pinçamento das raízes nervosas que emergem de cada nível vertebral. Entenderam? Muitas vezes o paciente tem vários diagnósticos. O mesmo paciente tem vários diagnósticos, entende? Então, uma dor articular pura pode ser considerada a dor do joelho, nos joelhos, por artrose, por exemplo. Mas a coluna tem 100 articulações. Então, ela é sede frequente de dores também articulares. Mas quando há um desgaste na articulação da coluna, isso causa uma deformidade. Essa deformidade pode causar um desabamento da vértebra em cima da raiz nervosa, causando uma nevralgia. Eu diria que mais de 90% dos tratamentos cirúrgicos que se faz de coluna são tratamentos de descompressão. Essa compressão pode vir por deformidade, por artrose, por hérnia de disco e, mais raramente, por tumores intrarraquídeos, né, dentro do canal vertebral, por exemplo.
entendeu? E a cirurgia, às vezes, é uma medida heróica, quando a compressão não tem como ser resolvida com tratamento conservador, ou seja, o tratamento não cirúrgico. Entendeu? Muito bem. Mas nós sempre aqui acentuamos que nós atendemos muitos doentes crônicos com esse transtorno musculoesquelético. Ou seja, são pacientes que carregam essas doenças crônicas por meses, por anos, por décadas. Entenderam? Então, eles são pacientes que são eternos buscadores de alívio para seus males. Eu disse que o principal acento do transtorno musculoesquelético é o sintoma dor, mas os transtornos musculoesqueléticos, em geral, percorrem uma jornada, uma trajetória de piora conforme avançam no tempo. E isso causa também incapacidade física, com perda de equilíbrio, com dificuldade para permanecer em pé, com dificuldade à marcha, com dificuldade para atravessar uma rua correndo, com dificuldade para subir escadas, por exemplo. Entenderam? Então, a compressão neurológica, não só ela causa dor, como ela causa, às vezes, perda de energia muscular, perda de desempenho muscular. Entende? Para você ter passos fortes, para que você permaneça sempre em equilíbrio, para que você possa percorrer distâncias maiores, você tem que ter 2 pares muito bons de nervo ciático, você tem que ter bons músculos na coxa, nas pernas, nos pés, você tem que ter excelentes articulações de quadril, de joelho, dos pés e tornozelos, entendeu? Tendões em ordem, entende? Enfim, circulação muito boa, entende? Enfim, tudo isso perfeitamente bem fazem a tua vida um mar de rosas, entenderam? Porque vai tudo bem, entenderam? Mas, veja você, mais de 90% dos males que nos afligem, o que aflige o nosso esqueleto, são males adquiridos, ou seja, você não nasceu com eles. E muito menos, às vezes, você nasceu com propensão a eles. Não. Você nasceu perfeito, entende? Mas por mau uso do esqueleto, você maltratou o teu esqueleto. Então aí vêm as consequências, das quais as piores, que eu já disse, são dor e incapacidade. Entenderam? Dor e incapacidade. A incapacidade, às vezes, né, ela não se sustenta só com o apoio de 2 pontos, que são nossos 2 pés. Não, aí precisa de um terceiro apoio, que é uma bengala. Ou às vezes até uma bengala quadrúpede, aquela bengala que tem 4 patas. Né? Às vezes precisa de 2 apoios mais, como 2 muletas. Às vezes precisa de 4 apoios, como um andador, além dos 2 pés. E às vezes, lamentavelmente, precisa até de cadeira de rodas. Né? Mas nós dissemos que para o tratamento, principalmente de doentes crônicos, não só dos transtornos musculoesqueléticos, mas de todas as doenças crônicas, é preciso uma sintonia entre o doente com a firme determinação de recuperar a sua saúde. Segundo, precisa de uma família que lhe dê um suporte logístico, emocional, afetivo. Isso é muito importante. E terceiro,
precisa do aval de um médico que aceita o desafio desse doente. Porque toda doença crônica é um grande desafio para a ciência médica e, evidentemente, para o médico. Entenderam? Entenderam? O médico tem que usar de toda a sua ciência, de todo o seu talento, de todo o seu empenho, de todo o seu discernimento, de todo o seu bom senso para chegar ao diagnóstico. Porque a finalidade maior da ciência médica é chegar ao diagnóstico. Porque o tratamento é uma simples decorrência. Vai chegar o dia em que o médico coloca no computador o diagnóstico e o computador dá todo o tratamento necessário. Então, o tratamento é decorrência. O diagnóstico é a causa de tudo. É necessário fazer o diagnóstico. Mas nem sempre a ciência médica consegue isso. Às vezes nós tratamos do doente com sintomas graves, de dor e mesmo incapacidade, ainda com dificuldade para estabelecer um diagnóstico, às vezes único, ou vários diagnósticos. Entende? Mas quando os sintomas se agravam muito, nós tratamos com uma medicina sintomática. Entenderam? Que não é o ideal. Ela não vai à causa. Ela é meramente paliativa. Mas, às vezes, o doente até pede algum alívio, mesmo que temporário, mesmo que passageiro. Entendeu? Mas o ideal é sempre tratar a causa. Uma vez tratada a causa, as consequências desaparecem. A dor não é doença. A dor é consequência de algum mal, de alguma doença que está se instalando, que está instalada ou que está se arrastando. Entenderam? Mas a dor tem um lado bom. Tem um lado bom. Entende? Ela avisa o doente que precisa de socorro, que precisa buscar alívio. Ela orienta o médico. Sempre, né? Sempre eu estou perguntando para o meu doente: onde dói? Quando dói? A dor é localizada? A dor é espalhada? A dor varia no tempo e no espaço? A dor tem variação de intensidade para mais ou para menos? O que alivia essa dor? Qual é a posição que você sente melhor? Sentado, deitado, em pé, andando? Entende? Eu vou perguntando. E por causa dessa dor, eu vou obtendo subsídio, pistas. Né? O médico é um verdadeiro detetive. Ele está atrás de pistas para fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, as chances de um bom resultado de tratamento são muito grandes. Entenderam? Então, eu vou atrás do diagnóstico. Então, a dor, ela é o GPS, ela é a guia. Entende? Onde está doendo? Sempre digo para o meu doente: mostre com um dedo só onde dói. Não mostre com essa mão espalhada, não. Mostre com um dedo só. E é muito difícil o doente mostrar uma dor com um dedo só. Entenderam? Eu atendo, às vezes, doentes que conseguem mostrar uma dor onde ela está com um dedo só. Mas é difícil. Em geral, eles usam a mão espalhada. Assim. Dói aqui, ou dói por aqui, ou dói... Entendeu? Além do que, a dor muda de intensidade e muda de localização. E muitas vezes uma dor é referida à distância. E a dor ciática é campeã disso. Entendeu? Há uma compressão de nervo ciático na região lombar e a dor vai se manifestar na panturrilha da perna direita, por exemplo. Entendeu? Então, a dor é referida na panturrilha direita, mas a causa é lombar. A causa é lombar. Muitas dores de cóccix é aqueles ossinhos finais da coluna. Muitas dores no cóccix
São dores irradiadas da região lombar. É uma dor ciática que se irradia para o cóccix. A ciática é uma dor de coluna que tem 1000 caras, ela tem 1000 faces, entende? Porque ela pode se manifestar na virilha, no quadril, na coxa, em geral na região posterior da coxa, no oco poplíteo atrás do joelho, na panturrilha, no pé, no dedão do pé, no tornozelo, enfim. E às vezes muda de lugar. Doía o lado direito, agora está doendo o esquerdo. Doía a coxa, mas agora a coxa não dói mais, mas agora dói a panturrilha. É assim. Eu escuto isso todos os dias. Parece um gravador. Parece um gravador. E outra coisa importante é assim. Para quem tem dor, a sua dor é a pior dor do mundo. A pior dor do mundo é a sua dor. Não tem pior que essa. Entendeu? Por outro lado, também, vejam vocês, eu não posso me dar ao luxo de marcar consulta para daqui 3 meses. Né? Quem tem dor tem pressa. Eles ligam na minha clínica e dizem, eu quero consulta para ontem. Não é para hoje, é para ontem. Porque estão com dor. Então, em termos gerais, né, eu diria que a minha clínica é um verdadeiro pronto-socorro. Porque os doentes que chegam, né, como a gente chama de primeira vez, da primeira consulta, eles têm 1, 2 ou mais dores para nos contar. E eles têm, em geral, um rosário, uma novela toda de vida, para nos contar todas as peripécias que eles buscaram para buscar alívio dessas dores, entende? E querem alívio de qualquer jeito, desafiam o médico, né? Então vejam bem, se o doente quer ficar bom, se a família dá um suporte logístico, emocional, afetivo e às vezes até financeiro, e o médico aceita o desafio de atender esse doente, apesar de ele ser um doente muito difícil, então o sucesso desse tratamento é muito maior. É muito maior. E veja que interessante. Atualmente, né, nós estamos sentindo uma exaltação do poder mental. Que existe o poder mental não é de hoje. Né? A própria ciência médica define o ser humano como físico e mental. Ela usa mente como sinônimo de pensamento. Isso não é verdade. Não é verdade. Pensamento é uma coisa. Mente é uma dimensão muito acima do pensamento. O pensamento é muito cerebral. A mente é muito extracerebral. Eu uso, às vezes, até um raciocínio religioso. Existe uma doutrina chamada ciência cristã, que diz assim, a mente mortal e a mente imortal, se referindo à mente mortal como o pensamento, que é cerebral, e a mente imortal como a mente em dimensão superior ao cérebro, extracerebral. Entenderam? Então, que a mente é poderosa não é nenhuma novidade. Mas hoje em dia estão exaltando muito o poder da mente. Entende? E eu diria que, exagerando, que todos os livros de autoajuda, né, eu mesmo escrevi livros de autoajuda, que todos os livros de autoajuda, eles exaltam o poder da mente. Por isso que diz autoajuda. É eu mesmo me ajudando. O eu não é o meu físico me ajudando, não, é a minha mente me ajudando. Entendeu? Então,
eu diria assim, que a população de doenças psicossomáticas é muito grande em relação às doenças somatopsíquicas. Para traduzir isso às pessoas que sempre às vezes me criticam, você fala coisas muito difíceis, a gente não entende, às vezes você fala muito rápido. Então, a doença psicossomática, ou seja, é uma doença que a mente criou e vai se manifestar no corpo físico, certo? Eu diria que, dando um exemplo, que muitos diagnósticos de asma brônquica têm componente altamente psicossomático. A psoríase, aquela doença com crostas na pele, tem componente psicossomático, entendeu? Sinusite, bronquite, colite ulcerativa, enfim, muitas doenças nascem na mente e se manifestam no corpo físico. Por aí vocês veem como a mente é poderosa. E tem mais. Através da mente, você pode escolher graça, mas através da sua mente, você pode escolher desgraça. Através da sua mente, você pode escolher graça, por exemplo, saúde. Ou através da sua mente, você pode escolher desgraça, por exemplo, doença. Entenderam? Então vejam bem, o termo incurável é um termo médico. Entende? Não se impressione, não entre em pânico se você receber como uma expressão de impropriedade, né? O médico dizer, sua doença é incurável. Não, ela é incurável à luz da ciência médica. Não quer dizer que ela seja incurável. Eu já vi muitos incuráveis se curarem. E existe também a assim chamada cura espontânea. Às vezes o paciente tem um diagnóstico sombrio, perigoso, né? Às vezes dá um diagnóstico de tragédia, de futuro, de um óbito que está se delineando como muito próximo, e o doente se cura. Nós médicos chamamos a isso de cura espontânea. Os místicos chamam isso de milagre de cura. Entendeu? E ontem, vendo um noticiário de televisão rapidamente, vi que um cientista, astrônomo, cosmólogo, matemático brasileiro, ganhou um prêmio internacional de uma instituição internacional sobre a espiritualidade do universo, ou sobre a explicação espiritual sobre o nosso universo. Olha que coisa interessante. Alguém que tem uma cabeça completamente científica, não é? E eu sempre digo, a espiritualidade aceita a ciência totalmente, mas a ciência não aceita o espiritual, entenderam? Tanto que para a ciência médica, você é corpo e pensamento, entendeu? Ou seja, você é matéria e pensamento, ponto, acabou, entende? Mas eu garanto que nós não somos só isso, não. Infelizmente, meu tempo hoje está terminando dessa jornada. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024, 1024. O telefone de minha clínica é o 11 3661 4243. Nós aqui sempre estamos aqui para a nossa jornada de utilidade pública, falando e orientando nossos pacientes, nossos ouvintes, sobre como lidar, né, com doença, com tragédia, com desconforto, com desamor, né? Enfim, que a doença causa tudo isso, estresse, né? Mas que a cada dia o incurável se torna curável, entendeu? A cada dia, mesmo através só da ciência médica, muitos males incuráveis se tornam curáveis.
Eu assim o desejo para que vocês todos tenham muita saúde, façam sempre uma medicina preventiva, que é a melhor medicina que existe, né? Evitar é muito melhor do que depois querer resolver, curar a doença, evitar a doença, né? Bons hábitos de alimentação, bom estilo de vida, né? Disciplina sobre as suas próprias emoções fazem uma diferença grande para a sua saúde, entendeu? É o que eu desejo a vocês, muita saúde, né? E que sejam muito felizes. E só poderão ser muito felizes com muita saúde. Até a próxima. Muito obrigado.